Boa noite a todos. Eu me chamo Marcelo, moro em Taitinga, que fica no estado do Ceará. Atualmente trabalho como cobrador e conheço praticamente toda a cidade. E sempre que vou cobrar alguém, escuto as mais variadas histórias, desde a pessoas que foram vítimas de magia negra até a história do caipora. Mas nenhuma dessas me deixou tão impressionado quanto a história do Senhor Luiz. Histórias essas que me deixam com medo até hoje, pois eu vi o que o lobisomem fez com aquele senhor. Era até sorte ele ainda estar vivo. Tudo aconteceu em 2003. Nessa época eu ainda estava começando como cobrador. Foi quando fui cobrar a filha do Senhor Luiz, um homem que era muito meu amigo, mas que nessa época eu ainda não o conhecia. Chegando na casa dela, só vi um senhor sentado na sala da casa. Bati palmas e chamei. E o homem nem se mexia. E eu só comigo pensava: cadê essa mulher, meu Deus, que não tá aqui? E o senhor Luiz parecia que tinha escutado o meu pensamento e falou assim para mim: ela foi fazer as unhas. Já já ela chega. Eu então olhei para o senhor e ele já estava olhando para mim. Um olhar profundo e sério, de um homem que já tinha vivido uma vida inteira. Foi então que ele continuou falando: se achegue, homem, não fique aí fora não. Então abri o portão da casa e entrei. Ficamos por 2 minutos em silêncio e tentei puxar assunto com ele. O senhor planta alguma coisa? Tem algum roçado? Ele balançou a cabeça dizendo que não e disse que estava velho para isso. Eu então perguntei a idade dele. E o senhor com muita força me respondeu: tenho 78. Já vivi demais. Plantar eu já plantei, mas hoje não mais. Não é que eu não queira, é porque eu não posso, pois as dores nas minhas costas aumentaram muito. Sinto essa dor desde o dia que aquele bicho me azunhou. Depois daquela noite, nunca mais tive saúde. Eu olhei para o senhor e perguntei: mas que bicho é esse que o senhor está falando? Uma onça ou uma raposa? Ele me olhou bem sério e falou assim: foi um lobisomem, meu filho. Percebi que era verdade no olhar daquele homem e pedi para ele contar como foi esse encontro com o bicho. Então ele se levantou da cadeira e pegou um copo de café, junto com um pedaço de bolo, e me deu. E então começou a falar: me chamo Luiz, caso queira saber, e não sou natural daqui. Eu venho de uma cidade lá do Maranhão, que nem sei se existe mais, pois já faz tanto tempo que saí de lá, que nem me lembro mais o nome daquele lugar. Eu sempre fui sozinho na vida, e tive que cuidar dos meus 5 irmãos, pois dentre 6 filhos que minha mãe teve, o mais velho sou eu. E graças a Deus que tudo deu certo. Hoje são todos avós e avós. Sempre fui só porque perdi pai e mãe muito cedo. Primeiro foi o meu pai, que se afogou no vício do álcool e faleceu quando eu tinha 9 anos. Depois foi a vez da minha mãe, que faleceu quando eu tinha acabado de fazer 16. E na minha casa só ficaram meus irmãos e eu. Familiar nenhum quis nos ajudar. E desde muito cedo que tive que trabalhar, pois minha mãe criou um sujeito homem. Pois bem, naquela época o pessoal oferecia emprego na rua, muito diferente de hoje, que o pessoal demora para conseguir um. E eu lembro como se fosse ontem do meu primeiro emprego, que foi o de queimador. Eu fazia tijolos, telhas e tudo quanto era de barro. O dinheiro era muito pouco, mas dava pra gente ter o que comer. Fiquei uns 5 anos nesse serviço, até um amigo ajeitar outro melhor para mim, que era como coveiro de um cemitério da cidade. No início foi muito bom, pois eu ia trabalhar das 7 da manhã e só voltava às 5 da tarde.
sem contar no salário que era quase o dobro do meu antigo. Tudo estava indo muito bem, até que começaram a roubar o cemitério e me pediram para estender o horário do trabalho. Às vezes eu ia para casa às 11 horas da noite. Foi então que, para não ficar muito cansativo para mim, coloquei o meu irmão no meu lugar, trabalhando durante o dia, e fiquei sendo vigia na parte da noite, pois assim seria muito melhor para a gente, já que teríamos dois salários. E o único problema que tive trabalhando nesse horário foi que acabei me batendo com a criatura, que até então eu não acreditava, mas que ela é bem real. Já estava com as 2 semanas que eu estava trabalhando como vigia do cemitério, naquele período noturno, e nunca tinha visto nada de estranho, até notar o macabro visitante, que todas as noites entrava no cemitério. Eu só ia dar fé do sujeito quando ele já estava indo embora. Ele corria de pé que nem um homem, e por isso achei que fosse gente. Só que não era. Foi então que tive a ideia de vigiar o muro, para ver por onde ele entrava, pois para entrar no cemitério naquelas horas não era coisa boa que esse homem ia fazer. Foi então que fiquei esperando ele pular o muro do cemitério, e assim que o sujeito pulou, ele começou a correr bem rápido. Eu fui até o meio do cemitério, e eu logo corri atrás também. Foi então que, dentro de uma cova rasa, o homem se deitou, como se fosse para dormir. E foi ali que tudo começou. Primeiro ele começou a tirar a roupa que estava vestido, e logo depois começou a bolar e a gritar. Eu, achando aquilo muito estranho, fui para bem perto para falar com ele. Quando cheguei a uns 2 metros do homem, falei assim: "O que é que tu tá fazendo aí, cabra? Vai para casa, senão te dou um tiro." Na hora em que falei isso, o homem se virou. Ele estava muito estranho. Sua cara estava puxada. A sua boca parecia estar rasgada, além dele ter muitos pelos em seus braços. Foi aí que o homem deu um urro que nem um bicho, só que alto e muito estranho. Eu, com muito medo, tentei pegar meu revólver, só que não estava com ele. Tinha esquecido na minha bolsa, que estava lá na capela do cemitério, lugar onde eu dormia. Foi então que meti o pé na carreira, e enquanto corria dava para ouvir o homem gritando, até que depois de um tempo ele parou. Mas mesmo assim continuei correndo, e logo em seguida comecei a escutar passos pesados e rápidos, vindo bem por trás de mim. Eu fiquei com medo de olhar para ver aquilo que me perseguia. Então continuei correndo. Assim que cheguei na capela, entrei bem rápido e já fui fechando o portão. Foi quando aquele bicho chegou quase que junto comigo. Eu me virei para pegar o revólver, e foi nessa hora que o infeliz azunhou minhas costas. Senti como facas cortando a minha pele, só que aquilo eram as garras daquela criatura. Já ferido no chão, peguei meu revólver na bolsa e atirei 3 vezes no bicho, que soltou um urro alto e saiu correndo dali. Fiquei trancado na capela, me esvaindo em sangue, pois foram muitos profundos as perfurações daquele ataque, e só foram me encontrar pela manhã, quando meu irmão chegou para trabalhar. Me levaram para o hospital e peguei cerca de 18 pontos, em 2 cortes profundos que tinham nas minhas costas. Cortes esses causados por aquela criatura. Mas quando me perguntavam de que era aquilo, eu só falava que tinha sido numa briga de bar. E foi assim por muitos e muitos anos, até que fui contar para um amigo. E esse meu amigo espalhou para a cidade inteira. E como aquele bicho tinha me azunhado, começaram a achar que eu também iria virar um lobisomem. Só que não virei. Me expulsaram da cidade e fiquei vagando por aí, até que consegui trabalho aqui em Taitinga. E só assim parei. Sei que tu não vai acreditar apenas nas minhas palavras. Então vê aqui nas minhas costas as marcas que aquele bicho fez em mim.
O senhor Luiz então levantou a camisa e me mostrou as marcas, e vi duas cicatrizes bem grandes próximo das suas costelas, que iam até perto da coluna. Eu já tinha acreditado em tudo o que ele me disse, mas vendo aquelas cicatrizes, tive certeza que foi tudo real. Depois dele me contar sua história, a moça que me devia chegou. Ela me pagou e fui para minha casa com essa história na cabeça. E então, sempre que podia, ia lá na casa do senhor Luiz, ouvir os seus relatos. Porém, infelizmente, ele veio a falecer há 9 anos atrás. De lembrança só tenho suas histórias macabras, que me deixam com muito medo até os dias de hoje.